Olá pessoal, a gente vai fazer nessa aula uma revisão de força de atrito, certo? Aqui eu tenho um bloco em cima de uma superfície horizontal, aqui são as forças que atuam em cima dele, você tem o peso do bloco puxando ele para baixo, né? A massa vezes a gravidade, e a força normal, força que a superfície exerce em cima do bloco, certo? Nesse caso aqui, a normal é igual ao peso, ok? Lembrando que essa forçazinha aqui ela é perpendicular à superfície. Aí você vai empurrar esse bloco com a força F igual a 30 newtons. E ele continua paradinho, não saiu do canto. Isso quer dizer o quê? Que deve ter uma outra força empurrando no sentido contrário, do mesmo tamanho. Certo? Empurrei o bloco com a força de 30. O bloco continua parado, deve ter uma força no sentido contrário, empurrando para o outro lado, de 30 também. Essa força que eu chamei de F é a força de atrito, certo? É uma força que a superfície está exercendo em cima do bloco. Nesse caso aqui, na horizontal, certo? Então, força de atrito. Aí você vai agora aumentar essa força F de 30 para 40 newtons, certo? O bloco continua parado, continua sem sair do canto. Isso quer dizer que tem uma força de atrito agora de 40, empurrando para o outro lado, certo? Ou seja, você tem que ter uma outra força para cancelar de 40. Então, tem que ser outra força de 40 também, né? Empurrando para o outro lado, certo? Então, enquanto o bloco não sai do canto, você vai aumentando a força F, o atrito vai aumentando também, certo? Então, atrito, no caso aqui, o atrito era 30, o F, no caso aqui passou para 40. Continua aumentando a força F, o bloco continua sem sair do canto, é porque o atrito também está aumentando, empurrando ele para o outro lado, certo? Então, o F aqui é a minha força de atrito. O que é a força de atrito? Vamos supor que eu tenha duas superfícies, aqui uma vermelha e uma azul. Duas superfícies perfeitamente polidas, lisas, certo? Se você olhar no microscópio, do ponto de vista microscópico, essas superfícies não são polidas, elas são cheias de reentrâncias, rugosidades, certo? Então, duas superfícies aparentemente polidas, do ponto de vista microscópico, não são polidas, são cheias de reentrâncias. Aí você tem infinidade de pequenas forças elétricas entre essas duas superfícies. E você não pode tratar essas forças individualmente, certo? Porque em cada centímetro quadrado aqui, você tem bilhões de átomos. Como é que eu vou levar em consideração cada interação entre cada par de átomos, certo? Então, eu só posso tratar a força estatisticamente. Então, a força de atrito não é uma força fundamental da natureza, como a força elétrica. Então, o que é a força de atrito? A força de atrito, na verdade, você está contabilizando a interação elétrica entre uma infinidade de átomos. Então, eu tenho uma infinidade de átomos aqui entre essas duas superfícies interagindo eletricamente, são forças elétricas que eu não posso medir individualmente. Eu trato estatisticamente como força de atrito, certo? Outra coisa a se lembrar que é a força de interação à distância. A rigor, essas duas superfícies nunca estão em contato, certo? Você tem uma nuvem de elétrons dos átomos da superfície azul interagindo com a nuvem de elétrons dos átomos da superfície vermelha. Você tem uma força de repulsão que mantém uma certa distância entre elas. São forças de ação à distância. Isso do ponto de vista microscópico, né? Então, resumindo, duas superfícies aparentemente polidas, do ponto de vista microscópico, não são polidas, são cheias de reentrâncias, e você tem uma infinidade de pequenas forças elétricas entre essas duas superfícies, que estatisticamente você vai para o laboratório, certo? E mede como força de atrito, ok? No caso aqui, a força de atrito vai ser igual à força aplicada. Aplica a força de 30, o atrito é 30. Aplica de 40, o atrito é 40. Isso porque o bloco continua paradinho sem sair do canto, certo? Aqui eu coloquei as forças em cima do bloco, a força F aplicada, e vou fazer um gráfico. Eu vou colocar na horizontal a força que eu apliquei, na horizontal a força aplicada, que eu posso aumentar do jeito que eu quiser, aumentar à vontade. E esse F aqui é a força de atrito, o F, que eu vou colocar no eixo vertical. Então, eu vou fazer o gráfico da força de atrito em função da força F. F na horizontal e F, força de atrito no eixo vertical, certo? Aqui é a força normal, que a superfície exerce sobre o bloco. Nesse caso, a normal é igual ao peso. Se cancelam, né? Por que se cancela, professor? Porque não existe movimento na vertical. Então, as forças na vertical se cancelam, certo? Aí pronto. Aí você vai aumentando a força F desde zero, vai aumentando vai aumentando indefinidamente. Pronto. Zero, quando a força F for 10 newtons. Se o bloco continuar em repouso, o F é 10 newtons, certo? O F é igual ao F nessa região aqui, ó.
região em que o bloco está parado, certo? Região estática. Vou colocar aqui logo, região estática, o bloco está parado. Aí tu vai aumentando a força Fzão. Fzão passou para 10, o atrito, o Fzinho é quanto? 10. Fzão aumentou para 20, quanto é o Fzinho? 20. Aumentou para 25, o Fzinho, 25. Isso enquanto o bloco estiver parado, certo? Então, aumenta o Fzão, o Fzinho cresce. Mas o Fzinho cresce até um valor máximo, que é a força de atrito máxima. Essa é a formulazinha que vocês devem conhecer. Força de atrito é um coeficiente vezes a normal. Essa letra grega aqui é o μ. μ é o que é de estático, certo? Uma constante, aproximadamente constante. μ estático vezes a normal. Esse nzão é a força normal. Força que a superfície exerce sobre o bloco. Então, essa força de atrito aqui é a força de atrito máxima, certo? Em cima desse bloco aqui. Por que máxima? Porque enquanto tu estiver aumentando a força F, o atrito está aumentando. Isso enquanto o bloco não estiver saindo do canto. Fzão é 30, Fzinho é 30. Fzão é 40, Fzinho é 40. Certo? E esse Fzinho tem um limite. Ele só cresce até esse valor aqui. Ó. Por isso que eu chamei de Fzinho máximo. Uma constante estática vezes a normal. Esse μ estático você determina experimentalmente no laboratório. Certo? Pronto. Aí o Fzão atingiu um valor tal que o Fzinho atingiu o seu máximo. O atrito atingiu o máximo. Nesse momento aqui, o bloco começa a querer entrar em movimento. Começa a haver um desequilíbrio entre o Fzão e o Fzinho. O Fzão continua crescendo e o Fzinho não cresce mais. Certo? O Fzinho atingiu o seu máximo. Certo? Aí você continua aumentando o Fzão. O que é que acontece? Nessa região aqui é a região cinética. É que o bloco começou a entrar em movimento. Certo? Observe que eu tenho um pequeno ajuste aqui da força de atrito até ficar quase constante. Certo? Isso, o bloco já está em movimento. O Fzão já é maior que o Fzinho. Aí você pode dizer que a força de atrito aqui é quase constante. Força de atrito C de cinética. É uma constante vezes a normal. μ cinético, Czão de cinético, vezes a força normal. Certo? Então, depois que o bloco entrou em movimento, a força de atrito fica quase constante. Ó. μ cinético vezes a normal. Certo? Como é que eu determino esses dois μ, o estático e o cinético? Experimentalmente. Tem que ir no laboratório fazer experimento. Certo? Para cada par de superfície ele tem um valor diferente. Certo? Pronto. Então, região estática, você está aumentando a força Fzão. Aumentando a força Fzão. O atrito está aumentando do mesmo jeito. Nessa região aqui o bloco está paradinho. Saiu do canto. Certo? Aí continua aumentando o Fzão. Aí chegou um ponto que o Fzão cresceu tanto que o Fzinho atingiu o seu máximo. Atingiu o seu máximo. Uma constante vezes a normal. Certo? A partir daqui o Fzão continua crescendo, ó, crescendo, e o Fzinho tem um leve declínio. Mas aqui eu já tenho um desequilíbrio das forças, né? O bloco começa a acelerar. O Fzão já é maior que o Fzinho. Certo? Entrou em movimento, você pode dizer que essa força de atrito é quase constante. É uma constante, que é o μ cinético, vezes a força normal. Certo? Então pronto. A fórmula que vocês conhecem da força de atrito, μ vezes a normal, isso aqui na verdade é o atrito máximo. Certo? Repetindo, enquanto o bloco não sai do canto, o atrito não é dado por essa fórmula aqui. Certo? Enquanto o bloco está parado, o Fzão é igual ao Fzinho. Ó. Aplica uma força de 30, quanto é o atrito? 30. Aplica uma força de 40, quanto é o atrito? 40. Ou seja, Fzão é igual a Fzinho. Enquanto o bloco estiver parado, quando chega aqui, você está na iminência do movimento. Que diabo é isso? Iminência. Ele está prestes a entrar em movimento. Quando a força Fzão atinge esse valor aqui. Ó. Aí o Fzinho é isso aqui. Ó. Certo? O bloco está prestes a andar, sair do canto. Iminência, viu? Não é eminência. Vossa Eminência, é um cardeal, né? Vossa Eminência é I com I, né? Iminência. Ou seja, ele está começando a querer entrar em movimento, certo? Na iminência de sair do canto, ok? Bom, mas aqui eu botei o Fzão na horizontal e o Fzinho na vertical, certo? Você pode fazer assim também, ó. Na horizontal, você pode colocar, ó, em vez do Fzão, você pode colocar o tempo. Certo? E na vertical você coloca o Fzinho, o atrito, certo? O Fzinho, a força de atrito, certo? Aqui a força normal e a força peso. Observe que o tempo está passando, 0 segundo, 2 segundos, 4 segundos, observe que a força de atrito está aumentando. Tá aumentando. Enquanto chegar nesse pico aqui, né, nessa região aqui, entre 0 e mais ou menos, aqui é mais ou menos 3 segundos, né?
mais ou menos 3, né? Você sabe que o bloco não saiu do canto, está em repouso. Você está aumentando a força Fzão, certo? E o Fzinho está aumentando também. Mas na horizontal eu não estou colocando Fzão, na horizontal eu estou colocando o tempo que está passando, né? Porque eu estou cronometrando, né? Então, 1 segundo depois que eu comecei a aplicar a força, fazer o experimento, o Fzinho era quase 10. 2 segundos depois, era um pouquinho mais de 15 newtons. Mas o bloco está paradinho, não saiu do canto. Está paradinho. Uns 2 segundos, aqui dá o quê? Mais ou menos, deixa eu ver aqui dá mais ou menos uns 3 segundos depois, a força Fzinha atinge o seu máximo. Esse máximo aqui é o nível anormal. Aqui eu estou na iminência do movimento. Aqui dá mais ou menos 3 não, né? Um pouquinho menos de 3, né? Uns 2,5 aqui, uns 2 segundos e meio. A iminência do movimento, ele começa a querer entrar em movimento. Aí o tempo, 4 segundos, ele já está andando. 5 segundos, ele está andando. Ó. A força de atrito, essa alturazinha aqui, é o uniscinético vezes a normal. Certo? Tá quase, observe que não é bem constante, é quase constante, ó, sofre pequenas flutuações ao longo do tempo. Certo? Então aquela fórmula, força de atrito é unicinético vezes a normal, atrito cinético é só uma aproximação. Então nessa região aqui, ó, nessa região aqui, a partir desse tempo mais ou menos 3, o bloco já está se movimentando. Eu uso o atrito cinético. Nesse pico aqui é que é o atrito estático. Antes do pico, o bloco está paradinho, não saiu do canto. Certo? Então aqui na horizontal o tempo e na vertical a força de atrito. Ó, F força de atrito. Okay? Você pode fazer assim também. Ó. Aqui já é uma aproximação, idealização. Ó. Aqui, ó, na horizontal eu coloco o tempo em segundos e na vertical eu não coloco mais a força de atrito, eu coloco só o coeficiente de atrito, o μ. Professor, aqui você colocou força de atrito é o μ vezes a normal. Você disse que essa fórmula aqui só vale quando o bloco estiver em repouso, não é o atrito máximo? Certo? Quando atinge esse μ vezes a normal, né, porque ele começa a querer entrar em movimento, na iminência do movimento, não, você pode dizer ó, que essa força de atrito é um μ qualquer vezes a normal, só que esse μ é variável. Nessa região estática aqui, ó, o tempo está passando, nessa região estática, você aumenta a força F e a força Fzinho está aumentando. O bloco está paradinho. Se a força F for 30, quanto é o Fzinho? 30. Mas você pode dizer que isso aqui é uma constante vezes a normal, só que essa constante agora é variável, certo? Aumenta o Fzão para 40, o bloco continua em repouso. O Fzinho aumenta para 40, certo? Como a normal aqui é constante, ó, é igual ao peso, ó, esse μ está aumentando também. Lembrando que esse μ aqui não é o μ estático nem o μ cinético, é uma constante, um tema variável, aliás, não é mais constante, né? É um coeficiente de atrito, não é mais constante, certo? Então esse μ aqui é que está no eixo vertical, ó, ele é variável. Certo? Então você vai aumentando aqui o tempo até o μ atingir o valor máximo, que é o μ estático. Pronto. Aqui na iminência do movimento, ó, o bloco começa a querer sair do canto. Iminência do movimento. Aí você pode dizer que a força de atrito ó, é o μ, esse μ agora vira o μ estático. μ estático. Certo? Então pronto. A sua força de atrito vai ser μ estático vezes a normal. Nesse instante aqui. No instante seguinte, ele já está andando, já está começando a acelerar. Então agora você vai já usar o μ cinético. A força de atrito vai ser, esse μ aqui vai ser μ cinético, certo? μ cinético vezes a normal. Nessa região aqui, ó, tem observe que o μ não é bem constante, tem pequenas flutuações ao longo do tempo, né? Pequenas flutuações, mas fica em torno de uma constante, que é o μ cinético, ok? Então, resumindo, nesse tempo aqui, nesse intervalo de tempo aqui, o bloco está em repouso. Então você está aumentando o tempo e o μ que está no eixo vertical, ele está aumentando também. Posso dizer que o atrito é o μ vezes a normal? Pode. Só que esse μ agora é um número que está mudando o tempo todo, né? Até ele atingir um valor máximo, que é o μ estático. Aí o bloco começa a andar, iminência do movimento. Agora o μ cai para μ cinético. Então eu posso usar essa fórmula o tempo todo. Lembrando que enquanto o bloco estiver parado, esse μ está mudando o tempo todo. O Fzão aumenta, o Fzinho aumenta, o μ aumenta. O bloco começa a querer andar, iminência do movimento, essa força fica μ estático vezes a normal. Depois que ele está andando, essa força fica μ cinético vezes a normal. Ok? Vamos para frente. Vamos resolver um probleminha sobre força de atrito. Aqui você tem um bloco numa superfície horizontal, certo? Você empurra ele com um ângulo de 60 graus com a horizontal. E ele quer saber o seguinte, qual a força máxima que eu posso aplicar no bloco para que ele permaneça em repouso, certo?
Repetindo, qual é a força máxima? Essa força inclinada aqui, ó, inclinada de 60 graus, a força máxima que eu aplico no bloco para que ele permaneça em repouso, ok? Outra informação dada é a massa do bloco, o coeficiente de atrito é estático, μ estático e a gravidade, a aceleração da gravidade, certo? Então, você vai aumentando a força F, a componente horizontal dela aumenta também. Então, eu estou empurrando o bloco para a direita, com a força cada vez maior. Se ele continua em repouso, é porque tem um atrito empurrando para o outro lado, né? Certo? Mas esse atrito não pode crescer para sempre. Ele cresce no máximo até, como é que é a formulazinha? O μ vezes a normal. Então essa força F vai crescer até no máximo, vai ter um valor máximo, certo? Vamos lá, é assim, né? Eu vou quebrar essa força F inclinada, que eu não sei quanto é que é, vou quebrar em duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical. Eu dou um ângulo aqui com a horizontal, 60 graus. Se você multiplica o F pelo cosseno de 60, você projeta o F, a força, em cima do eixo que está encostado no ângulo de 60. Qual o eixo que está encostado nesse ângulo de 60 graus? O eixo horizontal, né? Então, você projetou a força F na horizontal. Ó. Repetindo, multiplica o F, a força F, o vetor F, pelo cosseno do ângulo, projeto a força em cima do eixo que está encostado nesse ângulo. Qual o eixo que está encostado nesse ângulo aqui, de 60? O horizontal. Então, pronto, obtive aqui a projeção horizontal. Ó. Cosseno de 60 é 0,5, fica 0,5F. Essa setinha aqui em verde, ó, apontando para a minha direita, certo? E F vezes o seno de 60 é a componente vertical, ó, apontando para baixo. Ó. O seno de 60 é mais ou menos 0,866, então a componente vertical é 0,866F. Isso aqui quer dizer aproximadamente, né? Então você quebrou a força F, ó, essa força aqui, ó, que eu estou atrás do valor máximo dela, eu quebrei ela em duas componentes, uma horizontal apontando para a direita e uma vertical apontando para baixo, que são essas duas aqui, ó, horizontal e vertical. Pronto, agora eu coloco todas as forças em cima do bloco. Ó. A força F, que eu quebrei em duas, ó, a componente horizontal e vertical, certo? E coloquei em verde, ó, componente horizontal empurrando para a direita e a vertical empurrando para baixo. Aqui as outras forças, o peso puxando o bloco para baixo, ó, o peso é mg, a massa do bloco é dado, 5, o g é dado que é 10, então o peso é dado, é 50, né? E a força normal empurrando o bloco para cima, certo? O que acontece se você for aumentando essa força F, você vai aumentando a componente horizontal, né? Então, se tu for aumentando a força F, tu vai aumentando a força de atrito. O atrito eu coloquei aqui na vertical, Fzinho, ó, eu vou aumentando. Mas esse atrito não cresce para sempre, ele atinge um máximo, que é justamente dado por essa fórmula aqui, ó, μ estático vezes a normal, certo? Então, você aumenta a força F, aqui aumenta a força F, você aumenta a componente horizontal dela. Está empurrando o bloco para a direita com força cada vez maior. O que acontece com a força Fzinho, força de atrito, que está aqui no eixo vertical, vai aumentando também. O bloco continua em repouso, certo? Aí esse F atinge o máximo, que é dado por essa fórmula aqui, ó, força de atrito máxima, que é nesse ponto aqui. Ó. Aqui eu estou na iminência do movimento, o bloco está prestes a sair do canto, certo? A sair do repouso. Então, μ estático, que é dado do problema, 0,4 vezes a normal. Pronto. Nessa situação aqui, eu estou na iminência do movimento. Eu vou aumentando a força F, a componente horizontal aumenta, a força de atrito vai aumentando. Certo? Quando esse aqui atingir o máximo, o F aqui atinge o máximo, μ vezes a normal. A partir daí, se você fizer esse aqui crescer, esse aqui não cresce mais. Então o bloco começa a andar para a direita. Certo? Agora começa a ter um desequilíbrio entre essas duas forças aqui. Essa aqui é uma situação estática, o bloco está parado. Certo? Está parado. Pronto. Aí o que você vai fazer aqui agora? Você vai simplesmente igualar essa força horizontal com essa aqui. Ó. Igualar por quê, professor? Porque eu estou numa situação estática, o bloco não entrou em movimento ainda. Ele está na iminência de entrar em movimento, prestes a entrar em movimento. Então essa força de atrito é μ vezes a normal. Certo? Então essa força que eu vou achar aqui é a força máxima, por isso que tem o máximo aqui. Ó. Força máxima que eu aplico para que o bloco continue em repouso. Certo? Pronto, aí você iguala essa com essa. Ó. 0,5F, 0,5F, certo? É igual a força de atrito, μ estático vezes a normal. Não, μ estático vezes a normal. Lembrando que esse F que eu vou achar aqui é o F máximo, né? Máximo para que o bloco permaneça em repouso, certo? Pronto.
igual às forças horizontais. Aqui aponta para a direita é igual a que aponta para a esquerda, certo? Agora igual às verticais. O bloco não está se movimentando na vertical. Isso quer dizer que as forças na vertical se cancelam. Equivale a dizer que a soma das duas para baixo é igual à força para cima. Então você soma essa verde aqui, 0,866, que empurra o bloco para baixo, soma com o peso que puxa o bloco para baixo, 50. Igual à força normal que empurra o bloco para cima, certo? Isso aqui equivale a dizer que o bloco não tem movimento na vertical, não está acelerado. A soma das forças para baixo é igual à força para cima. Ou de outra maneira, as forças na verticais se cancelam, né? Certo? A soma dessas duas é igual a essa aqui. A soma das forças para baixo é igual para cima. Aí você resolve esse sistemazinho aqui. Duas equações e duas letras. Você pode isolar o N, que eu isolei o N, certo? Passei o 0,4 para o outro lado. N é 0,5 sobre 0,4F. Tá aqui, N é 1,25F. Isolei o N. Aí o que é que você faz agora? Você vai substituir esse N aqui. Aí vai achar o F, que na verdade é o F máximo, né, que eu estou atrás, né? Certo? Pronto. Troco o N por 1,25F aqui, nessa equação aqui. Certo? Fiquei com a equação que só tem Fzão. Aí você resolve essa equação aí, certo? Resolvendo essa equação aqui, 50 passa o 0,866F para o outro lado, 0,384F. Passa o 0,384 para o outro lado dividindo, F é igual a 130,2 newtons. Então, essa é a força máxima que eu aplico para o bloco para que ele permaneça em repouso. Certo? O que acontece se você aplicar uma força menor que essa? Se essa força for menor do que essa 130, digamos que ela seja de 100. Se ela for de 100, menor que 130, 100 vezes 0,5 dá 50. Então, quer dizer que o atrito é quanto? 50, porque o bloco está em repouso, situação de repouso. Aí tu vai aumentando esse F aqui, tu vai aumentando a componente horizontal também, até esse aqui atingir o máximo. Isso quer dizer que essa força que eu estou achando aqui é a força máxima que eu empurro o bloco para que ele permaneça paradinho aí, permaneça em repouso, certo? Então, essa aqui é a resposta do meu problema. Se ele pedisse a força normal, tu substitui aqui, bota aqui, troca o F por 130,2, certo? 130,2 vezes 1,25. Aí tu acha a força normal. Se pedisse a força normal, né? Lembrando que o problema está pedindo só força de atrito máxima para que o bloco fique parado, fique em repouso, permaneça em repouso. Certo? Ok? Vamos ver outro. Vamos fazer aqui um último problema, para a aula não ficar muito longa. Aqui, o enunciado, né? O bloco repousa sobre uma superfície plana, rugosa, inicialmente horizontal. A superfície horizontal é lentamente inclinada, aumentando-se o ângulo θ entre o plano inclinado e a horizontal. A situação é essa aqui. O bloco está em cima da superfície horizontal, aí você vai aumentando a inclinação da superfície, o ângulo com a horizontal. Aqui ele botou 20 graus, mas o ângulo aqui é θ, né? Certo? Você está inclinando o plano, certo? Quando o ângulo atinge 30 graus, aqui, o ângulo atinge 30 graus, o bloco está na iminência de deslizar. Certo? Ele começa a entrar em movimento, certo? Então você vai aumentando o ângulo aqui desse plano inclinado, o bloco continua paradinho, aí chega um ponto que ele começa a querer descer, a iminência do movimento. Isso ocorre quando esse ângulo aqui, que eu chamei de θ for 30 graus. Com essa informação, determine o coeficiente de atrito estático, μ estático entre o bloco e a superfície. Informação solicitada é o coeficiente de atrito estático. Com a informação que ele dá, que você tem um plano que você está aumentando a inclinação dele, passa de 20 graus para 25, para 30, e o bloco está parado. Até chegar a um ponto, quando o ângulo for 30 graus, que o bloco começa a querer descer. Está na iminência do movimento. Com essa informação, com base nessa informação, encontre o coeficiente de atrito estático, μ estático. Certo? Lembrando, só observe uma coisa. Essa seta em preto aqui é o peso do bloco, puxando ele para baixo. Aqui eu estou mostrando um ângulo de 20 graus, o plano inclinado de 20 graus, e aqui o peso. Aqui eu quebrei esse peso em duas componentes, horizontal não, a componente paralela ao plano inclinado e perpendicular ao plano inclinado. Então quebrei o peso em duas componentes, certo? Se o bloco está paradinho aqui, não entrou em movimento ainda, essa força aqui tem que equilibrar com alguma outra. Isso pode ser o atrito.
Essa força aqui tende a puxar o bloco para baixo, fazer ele descer. Se ele está parado, é porque tem outra puxando para trás, que é o atrito. Ó. Essa força que eu chamei de Fzinha aqui, ó, em azul. Certo? Aí se você inclinar mais ainda o plano de 20 graus para 30, observe que o peso que está em preto aqui, ó, o peso não muda não. Né? O peso do bloco não mudou, que é o tamanho da seta em preto. Mas a componente aqui ao longo do plano cresceu. Ó. Era essa aqui, ó, agora cresceu. Certo? Se ela cresceu, a força puxando para o outro lado cresce ainda. Isso porque o bloco continua em repouso. Nessa situação aqui, 30 graus, ó, θ igual a 30, ele está na iminência de entrar em movimento. Mas não entrou ainda está em repouso ainda. Então as duas forças se cancelam. Então quando você aumentou essa aqui, o atrito cresceu também. Ó. Você inclinou o plano, essa força aqui em vermelho foi crescendo, passou dessa aqui para essa, ó, a componente do peso ao longo do plano. E o atrito cresceu também. Mas essa força de atrito só cresce até miestático vezes a normal. Esse é o atrito máximo. A partir daqui o bloco começa a querer descer. Certo? Deu para entender aqui, né? Eu tenho, como é que é a força de atrito? A força de atrito aqui está no eixo vertical. Essa forçazinha aqui em azul. Ó. Vai crescendo, crescendo, à medida que a força F vai crescendo. Que força Fzão é isso aqui que eu coloquei aqui? Essa componente em vermelho aqui, ó, do peso. Você vai inclinando o plano, essa componente vermelha aqui do peso vai aumentando também. Certo? E aqui é o atrito correspondente a ela, a força oposta em vermelho. Ó. Só que essa força em vermelho chega até o máximo aqui, ó, que é a iminência do movimento. Certo? Essa força aqui em azul, aliás, o Fzinho em azul, vai crescendo até um valor máximo. Quando chega nessa situação, o bloco começa a querer descer. Certo? Essa cresce também, mas isso aqui atingiu o seu valor máximo. Né? Nessa situação aqui, quando o θ for 30 graus, você vai igualando as forças. Certo? Daqui, ó. Daqui, o ângulo aqui, esse θ aqui já é a iminência do movimento, é o 30 graus, certo? Aqui as forças estão atuando perpendicular ao plano. Aqui o peso, ó, peso, mg, ó, essa em preto aqui, o peso. Certo? Esse é o ângulo θ, que o bloco faz com a horizontal, que o plano faz com a horizontal, ó. No caso aqui é 30 graus. Eu botei θ, mas depois a gente troca por 30. Certo? Componente do peso perpendicular ao plano inclinado. Ó, aqui é o plano inclinado. E aqui é a força normal, empurrando o bloco para fora do plano. Certo? As outras forças aqui. Componente do peso na horizontal. Ó, lembrando que o peso é em preto. Ó. Isso aqui é mg seno de θ. Isso aqui é mg cosseno de θ. Quebrei o peso em duas. Componente ao longo do plano, não é horizontal, como eu falei, é ao longo do plano, e componente perpendicular ao plano. Certo? Essas duas são as componentes do peso. E essa aqui é a força de atrito. Força de atrito máxima. Máxima por quê? Porque eu estou nessa situação aqui, ó, a iminência do movimento. Fat max, força de atrito máxima. Observe que essa força de atrito máxima tem que ser igual a essa aqui. Ó. Certo? O movimento está prestes a começar, mas não começou ainda. Então essas duas forças ainda se cancelam. Né? Certo? Aí observe uma coisa, né? Essas duas aqui se cancelam, ó, certo? Nessa situação aqui, porque essa força é igual a essa, ó. Não tem movimento perpendicular ao plano, não tem movimento nessa direção, certo? Isso quer dizer que essa força normal é igual a mg cosseno de θ, ó. Deu para entender, né? Essa força normal cancela com essa aqui, ó, componente do peso perpendicular ao plano. As duas são iguais. Por quê? Porque não tem movimento, não tem aceleração nessa direção, perpendicular ao plano. Então, as duas forças se cancelam, certo? Outra coisa que você tem que saber é que essa força de atrito máxima, que está nessa situação aqui, a força de atrito é máxima. Foi crescendo, crescendo, crescendo até atingir o máximo. É dado por μ estático vezes a normal. Fat max, força de atrito máxima aqui em azul, é o μ estático vezes a normal. Okay? Que é esse picozinho aqui, ó. Esse picozinho aqui. A força vai crescendo a força ao longo do plano, ó, ao longo do plano, até o atrito atingir o máximo, que é o μ estático vezes a normal. Aí você combina agora, pronto, combina essas duas formulazinhas aqui, ó, equações, troca o n por mg cosseno de θ, ó, fica assim, ó. Aqui eu simplesmente troquei n, ó, por mg cosseno de θ, esse n aqui, ó. Eu eliminei esse n, troquei por mg cosseno de θ, tá aqui, ó. Isso aqui era o lugar do n, né? Fat max, ó, força de atrito máxima, μ estático vezes o n, mg cosseno de θ. Certo? Aí você tem, pronto. Mas essa força de atrito máximo também é igual a essa força aqui. Ó. Essa força em azul é igual a essa em vermelho.
Certo? Por quê? Porque o bloco está na iminência de entrar em movimento. Está prestes a entrar em movimento. Isso quer dizer que as duas forças ainda estão se equilibrando. Certo? A partir desse ângulo 30 é que o desequilíbrio começa. Certo? Então, essa força de atrito aqui é igual a mg seno de θ. Essa é igual a essa aqui. Ó. Certo? Pronto, resolvi o problema. Observe que a força de atrito máxima é mg seno de θ, certo? Mas também é mi mg cosseno de θ. Você iguala o lado direito aqui, ó, com esse lado direito aqui, ó, certo? Ora, repetindo, isso aqui é a força de atrito máxima. Isso aqui também é. Então você pode igualar esse lado direito com esse, né? Então fica mi estático mg cosseno de θ é mg seno de θ. Ó. Mi estático eu botei aqui, ó, mg cosseno de θ é mg seno de θ, certo? Ora, aí o que acontece? Você corta os m's, os mg's, certo? Passa o cosseno para o outro lado, fica mi estático é tangente de θ. Ok? Deu para entender, né? Você igualei o lado direito. Ó. Lado direito dessa aqui com o lado direito dessa aqui. Ó. Ora, ambas são forças de atrito máximo. Aí você iguala o lado direito. Isola o mi estático. Mi estático é tangente de θ. Certo? Pronto, acabou o seu problema. Na iminência do movimento, quanto é esse ângulo θ? Ó. Esse ângulo θ aqui é esse aqui, ó. Na iminência do movimento é 30 graus. Aí você vai trocar o θ por 30, só isso. Ó, quando o ângulo θ for 30, o bloco estará na iminência de deslizar. Então você troca o θ por 30. O mi estático vai ser tangente de 30 graus. Aí faz na calculadora aproximadamente 0,577. Então você calculou o coeficiente de atrito estático, certo? Simplesmente fazendo um experimentozinho simples. Você colocou o bloco em cima de uma superfície, aí foi inclinando a superfície em relação à horizontal, certo? Acompanhando o crescimento da força de atrito, certo? Até atingir o seu valor máximo. Quando chegou a 30 graus, o bloco começou a descer. Estava na iminência do movimento, certo? Pronto. Aí você descobre essa força de atrito entre o bloco e a superfície inclinada. Simplesmente aumentando esse ângulo e descobrir em que ângulo o bloco começa a descer. No nosso caso aqui foi 30 graus. Certo? Bota a tangente de 30 aqui, encontra o coeficiente de atrito. Então encontra o coeficiente de atrito simplesmente colocando o bloco em cima de uma superfície e inclinando a superfície. Aí eu meço o ângulo em que o bloco começa a descer. Certo? Pronto. Medindo esse ângulo, eu coloco nessa fórmula aqui. Ó. Eu meço esse ângulo aqui, ó. Aí coloco aqui na fórmula. Acho o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície inclinada. Certo? Pronto. Na próxima a gente faz mais problema.